acidentes de trânsito matam aproximadamente 43 mil pessoas por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Além do impacto emocional e familiar, as mortes e lesões custaram 12 bilhões e meio de reais ao país só no ano passado, levando em conta gastos com saúde, perda de produção, danos materiais e custos operacionais. A Câmara discute um plano para enfrentar essa verdadeira guerra e evitar as mortes e lesões no trânsito. É sobre essa mudança que nós vamos conversar agora com o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Deputado, obrigada pela presença. Deputado, o Brasil é recordista aí em número de acidentes de trânsito com graves consequências para toda a sociedade. A América Latina só perde da Venezuela. Como o senhor pretende encaminhar essa proposta de diminuir esses acidentes? A ideia que eu estou herdando de um colega de bancada, deputado Beto Albuquerque, que tem também outros deputados envolvidos, deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, também é um grande defensor e estimula muito, tem no seu mandato orientado para a defesa da modernização da legislação do trânsito, da maior rigidez da fiscalização. Os únicos momentos em que nós conseguimos melhorar foi quando aumentou a fiscalização. A lei seca, quando chegou, a gente teve imediatamente uma redução grande da quantidade de acidentes, mas é porque houve também uma intensidade na fiscalização. Aumentou as blitzes e as pessoas começaram a temer muito mais, né? Ter ponto na carteira, ter o carro recolhido, ficar, no caso de acidente, ser presa. Então, houve uma redução. À medida que você afrouxa a fiscalização, a coisa retorna em níveis anteriores. E, ultimamente, no Brasil, com um aumento muito grande, o incremento da compra dos carros, né, nós tivemos um período em que o crédito, a diminuição do IPI, a retirada do IPI, barateou a aquisição do carro. Então, nós tivemos um aumento muito grande da quantidade de carros circulando. Associe-se a isso que nós, seres humanos, temos demonstrado uma certa intolerância conosco mesmo. A gente vê aberrações muito grandes de brigas de trânsito que terminam de forma drástica e lamentável. Coisas inimagináveis que a gente está passando a ver com muita repetição. Então, assim, esse trânsito caótico está nos levando a ser intolerantes com as pessoas e conosco mesmo, né? Bom, o nosso Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, chamado PNTrans, PenaTrans, na verdade, elaborado em conjunto pelos órgãos voltados da saúde, do transporte, da justiça e do trânsito, né? Ele visa trazer a participação da sociedade para discutir essas coisas. Então, ele deverá conter o mecanismo de participação da sociedade, a garantia da ampla divulgação das ações e procedimentos de fiscalização, das metas e dos prazos definidos em balanços anuais. E a previsão da realização de campanhas permanentes e públicas de informação, esclarecimento, educação e conscientização, visando atingir os objetivos. Deputado, como que o senhor acha que pode ser essa participação da sociedade? Na lei está previsto que antes de cada estado mandar as metas que a população vai resolver, né, para o CONTRAN, o CETRAN, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, e no caso aqui do Distrito Federal tem um outro nome, CONTRANDIF, né, por ser, não é um estado, é um território, é a capital do país, farão audiências públicas e junto com a população vai se estabelecer a meta. O objetivo nosso, essa é a década de 2011 a 2020, é a década do trânsito, da diminuição dos acidentes de trânsito. E o Brasil vai sediar agora em novembro uma conferência mundial sobre a redução de acidentes de trânsito. Em 2011 a gente apresentou junto à ONU a nossa participação nessa década do trânsito e assinamos documentos nos comprometendo a diminuir os acidentes, as lesões, as mortes no trânsito. Mas nada foi feito. O nosso plano, ele visa que a gente determine metas a serem cumpridas para que nos próximos 10 anos a gente consiga diminuir pelo menos em 50%
os acidentes de trânsito. Deputado, e como que é essa interlocução? O senhor falou que do CONTRAN, CONTRANDIF, como que é hoje essa interlocução entre esses órgãos? Funciona? O senhor está prevendo alguma modificação? Não, assim, cada estado vai ter a sua meta estabelecida do ponto de vista científico pelo CONTRAN, que é o órgão detentor que deve deter as informações e definir técnica e cientificamente como é que deve se proceder à apuração. Na verdade, a responsabilidade é de cada estado, né? O CONTRAN vai estabelecer as metas e tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar, que os gestores públicos, o meu estado, o seu estado, se tiver uma redução atingida, os gestores de cada município, porque quem compõe essa questão? Cada município, aqueles que têm a Secretaria Municipal de Trânsito, vai alimentar com os dados o seu Conselho Estadual, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais. Esse conjunto de informações vai até o Conselho Estadual de Trânsito, que processa e depois encaminha para o CONTRAN. Os órgãos, eles têm afinidade, eles têm funcionamento conjunto, os Conselhos Estaduais e o Conselho Nacional de Trânsito. Então, assim, o Conselho Nacional de nós vamos definir nos nossos estados as metas que queremos atingir. A cada ano, no mês de agosto, vai ser feito o balanço. Isso vai ter que ficar disponível na internet para todo mundo acessar, os cidadãos de cada município, de cada estado e do Brasil inteiro vai poder acessar as informações de cada quem está fazendo o dever de casa. Isso nós entendemos que serve de estímulo para que bons exemplos que você consiga realizar num determinado município sejam vistos por outros ou por outros municípios, outros estados e possa adotá-los, para que a gente consiga o objetivo final, que é nos próximos 10 anos, né, a partir da sanção da lei, da lei passar a valer, ela valendo nesse ano, a gente começa no ano seguinte a cobrar as metas estabelecidas que cada estado definiu para si. Deputado, essas metas são definidas pelos estados. E qual é o compromisso do Brasil até 2020? Reduzir pela metade. É a década do trânsito. Nós nos comprometemos e em 2011 teve uma conferência em Moscou e nós assinamos o documento e agora em 2015 vai ser aqui no Brasil. Só que nesses 4 anos absolutamente nada aconteceu. Nós não tivemos nenhuma ação incisiva do Conselho Nacional de Trânsito, nenhuma ação coletiva para que nós estabelecêssemos essas metas. O nosso objetivo com essa legislação é que nós agora tenhamos uma régua para medir, né? Esse ano nós tivemos 43 mil mortes no trânsito. Para o ano que vem, cada estado, depois do seu balanço, vai dizer para quanto ele quer. Né? Eu tive lá no meu estado 1.000 mortes. Não, o ano que vem nós queremos diminuir pelo menos 5%. Então, o governo tem que se comprometer a estabelecer equipamento público, fiscalização, educação, campanhas de divulgação, para que nós possamos, em conjunto, junto com a sociedade estabelecer. Nessa questão da educação, no trânsito, hoje a gente tem um percentual muito baixo do que é arrecadado com multas e licenciamento revertido para essa formação. O projeto torna isso de uma forma obrigatória? Tem alguma sanção para o gestor que não cumprir isso? Não, nós não, mas o objetivo são 6 bilhões de reais, me perdendo aqui um pouco na papelada, mas é muito papel. Mas nós temos uma arrecadação aproximadamente de 6 bilhões de reais em multa no nosso país. Necessidade de garantir que os recursos provenientes de multas algo em torno de 6 bilhões por ano. É muito dinheiro que nós temos. Tem uma destinação exclusiva para a educação no trânsito. Quase nada vai. Isso vai para o caixa do governo, o Detran do meu estado arrecada, vai lá no caixa único do governo, vai para a Secretaria da Fazenda e o governo utiliza da forma que ele quiser. Nós precisamos de... Hoje nem sempre chega na educação. Nas nossas audiências públicas, nas nossas discussões, se ficar definido, então vai fazer parte
das metas a serem atingidas, que um percentual arrecadado das multas vá para a educação do trânsito, né? Porque hoje você não tem isso definido. O objetivo nosso é, quando a gente colocar a elaboração pelos órgãos de saúde, trânsito, transporte e justiça, né, você coloque lá. Então o governo vai ter que se obrigar, o governo federal, os governos estaduais vão ter que se obrigar a destinar boa parte desses recursos para a educação do trânsito. E eu já questionei nas escolas, logo que eu assumi a vida pública, por que não tem isso? Aí a educação diz o seguinte: ela é transversal. A matéria de matemática ensina, a de geografia, de português, a de inglês, mas você não tem uma coisa concreta, você não tem ninguém ensinando. Fica uma responsabilidade coletiva, os nossos meninos acabam ficando adolescentes, adultos jovens, tiram a carteira de habilitação, e eu tenho observado pessoalmente que nós não temos tido uma educação de trânsito para que a garotada, quando adulto jovem ainda começa a dirigir, tenha um conhecimento de dirigir na defensiva. Muito pelo contrário. O que a gente tem visto é uma dirigibilidade com agressividade, causando esse montoeira de acidentes aí. Vou só ler um outro dado aqui que é importante. Quais são as maiores causas? Os acidentes mais graves são a colisão frontal. Colisão frontal, normalmente você faz a ultrapassagem indevida. A saída de pista devido ao excesso de velocidade e o atropelamento com a imprudência do motorista e do pedestre. Os atropelamentos ocorrem em trechos urbanos em 72%, mais da metade em fim de semana e principalmente à noite. Então, é só uma questão de educação, são todos, nenhum deles é por falha mecânica, porque faltou o freio, porque acontece porque o pneu está careca, mas nenhum dos acidentes, a maioria deles, é por falta de serenidade na hora de dirigir. Por isso é que estabelecer metas através desse Plano Nacional da Redução de Mortes e Acidentes e Lesões, estabelecer metas, nós vamos ter, assim, o que fazer. Olha, o ano que vem o governo vai dizer o seguinte: eu tenho que diminuir mais X% dos acidentes. Então ele vai pegar todos os mecanismos que ele tem, né, na polícia militar, que nos estados é responsável, junto com a Polícia Federal, junto com as secretarias municipais de trânsito, com as escolas, com a Secretaria de Educação, com a Justiça, a saúde, mostrar o quanto tem dentro dos hospitais. Metade dos nossos hospitais hoje, metade dos nossos leitos hospitalares hoje são ocupados por acidentes de trânsito, principalmente de moto, que são os mais graves. Muito desafio pela frente, né, deputado? Não é fácil. Espero que o senhor retorne a palavra aberta para a gente acompanhar o desfecho. Já está indo para a CCJ, né? O projeto já passou na Comissão de Viação e Transporte, está indo para a CCJ, e nós acreditamos muito que nós vamos conseguir aprovação na comissão para depois discutir no plenário. Obrigada. A palavra aberta está terminando. Agradeço a participação do deputado Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, e a você, que acompanha o programa pela TV e pela Rádio Câmara. Você pode assistir esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.